Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre um caminho estreito. Não sei se vocês já leram as passagens bíblicas, Há passagem bíblica de forma específica que fala sobre o caminho estreito. Hoje pela manhã a gente compartilhou essa mesma mensagem na Alcance e Rebouças, e foi uma bênção, é um desafio para cada um de nós. Talvez a gente desconstrua alguns pensamentos equivocados em relação ao caminho estreito. Minha intenção é essa, desconstruir talvez algumas limitações que nós temos em relação ao caminho estreito e construir um novo entendimento, construir ou ampliar esse entendimento que talvez você já tenha sobre o caminho estreito. O caminho estreito, ele, não sei quantas vezes você já ouviu pregar sobre esse tema, mas com certeza merece mais atenção nossa, merece o nosso desejo de trilhá-lo, amém? Então o meu desejo também é fazer você querer trilhar esse caminho estreito. Na mesma medida em que você deseja caminhar o caminho estreito, você vai repudiar o caminho largo, E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, nas palavras do próprio Senhor Jesus, Ele nos dá um conselho, Ele nos faz realmente desejar, andar e caminhar e entrar pela porta estreita. O texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos então os que a encontram. Eu queria que vocês percebessem nessa leitura que o Senhor não está falando nada negativo em relação ao caminho estreito, mas nós às vezes fazemos uma interpretação negativa das coisas, Qual que é o pensamento que muitas pessoas têm em comum em relação ao caminho estreito? O caminho estreito deve ser um caminho de sofrimento, um caminho de tristeza, um caminho de dor. Não é verdade que automaticamente, quando a gente fala no caminho estreito, esse pensamento vem que a gente vai passar por muitas dores, muito sofrimento, muita tristeza. Mas aqui a Bíblia não diz isso, Quando o Senhor Jesus diz do caminho estreito, da porta estreita, é certo que Ele está falando de algo que é mais difícil do que o caminho largo, do que a porta larga, mas Ele não está atribuindo sofrimentos, dores e tristezas. Eu falo, queridos, por experiência própria, porque divido a minha vida em dois momentos, Os 20 primeiros anos da minha vida eu andei pelo caminho largo, eu adentrei pela porta larga, e os 20 últimos anos da minha vida eu tenho buscado andar pelo caminho estreito, tentado realmente adentrar pela porta estreita. E se eu for dividir, queridos, esses dois tempos, eu posso dizer com toda a confiança, há muito mais alegria, há muito mais satisfação, há muito mais paz, há muito mais realmente esperança no caminho estreito. Então nós precisamos desconstruir isso que foi construído dentro de nós, que o caminho estreito é um caminho de tristeza, de dor e de sofrimento, porque é bem pelo contrário. Muitas pessoas acabam repudiando, acabam se afastando da ideia de trilhar o caminho estreito, justamente por isso que elas acabam pensando. Então, nessa noite, se for possível, queridos, permita que o Espírito Santo apague esse pensamento que você tinha, essa construção errada, essa ideia errada sobre o caminho estreito, e deixa Ele realmente inspirar você, chamar você, convidar você para trilhar esse caminho estreito que vai levar, de fato, a maior alegria de todos os tempos, que é a eternidade. Amém? Você concorda comigo nisso? As grandezas do reino de Deus, o progresso na fé, só são possíveis quando nós trilhamos o caminho estreito. Quando nós trilhamos o caminho largo, nós vamos vivendo de acordo com as facilidades, com aquelas propostas que não exigem nada de nós. Nós então não vamos experimentar de fato as grandezas do reino de Deus. A gente vai experimentar talvez alguma coisa do reino de Deus, mas não as grandezas do reino de Deus. Embora, como eu já disse, andar por esse caminho, nós vamos ter maior dificuldade em alguns sentidos, porque exige que nós neguemos a nossa vontade. Eu tenho convicção, e espero que você tenha convicção também, que o que nos aguarda no final dele é celebração, expectativas de coisas maravilhosas, a boa vontade, perfeita vontade, maravilhosa vontade do Senhor se cumprindo integralmente, amém? Então olhe lá para o final desse caminho. Talvez o nosso erro é olhar para o meio do caminho e esquecer de olhar para o final do caminho estreito, porque
é lá que está o nosso alvo, amém? Eu quero fazer um paralelo em vários momentos sobre o caminho estreito, sobre o caminho largo, e nós vamos realmente tomando decisões. Eu quero que vocês vão tomando decisões em cada apontamento, em cada descoberta, em cada ampliação do tema aqui, que vocês vão tomando decisões até que a gente chegue no final dessa mensagem com o nosso coração totalmente transformado, amém? Razões, queridos. A Bíblia diz que nós devemos oferecer ao Senhor um culto racional. Não sei quantos já pensaram sobre o que é oferecer um culto racional ao Senhor, mas um culto racional quer dizer que, embora a gente esteja envolvido no ambiente de adoração, no ambiente de sobrenatural do Espírito Santo, a nossa razão, a nossa mente, ela não pode ficar infrutífera. Um culto racional ao Senhor é quando nós cantamos, nós pulamos, nós gritamos, nós choramos na presença do Senhor, mas também tomamos decisões, amém? E nessa noite eu queria desafiar vocês a realmente racionalizar algumas diferenças entre o caminho estreito e o caminho largo e tomar decisões em favor do plano de Deus na tua vida. A primeira razão que eu gostaria de dar a vocês para percorrer o caminho estreito é que o Senhor Jesus passou por lá, amém? Pense na trajetória do Senhor Jesus. Ele estava lá, assentado à direita do Pai, reinando com o Senhor. Ele já era Senhor antes de descer à terra, antes de se tornar homem, de se tornar servo, de se tornar escravo, de se entregar para morrer numa cruz. Ele já era rei, ele já era Deus. Mas pense na trajetória do Senhor Jesus, na perspectiva nossa, com o conhecimento que nós temos sobre a trajetória de Jesus. Vocês acreditam que ele trilhou o caminho largo ou o caminho estreito? Nós podemos com certeza dizer: Jesus usou o caminho estreito para viver o plano de Deus nessa terra. Vamos pensar nos apóstolos, nos homens e mulheres de Deus que já vieram e passaram por esse mundo antes de nós, os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, as pessoas que foram relevantes na história do cristianismo. Elas passaram pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? Essa é uma das razões pelas quais nós devemos realmente desejar trilhar o caminho estreito, porque o Senhor Jesus passou por lá. Ele inaugurou esse caminho. Os apóstolos, os homens e mulheres de Deus que já passaram antes de nós, trilharam esse caminho. Se você trilhar esse caminho durante a tua vida, as gerações futuras vão poder dizer: eu conheci alguém que trilhou o caminho estreito, que não viveu conforme a conveniência desse mundo, fazendo o que era bom, o que era agradável, o que era realmente dava prazer a si mesmo, mas pelo contrário, priorizou o prazer, a alegria, a satisfação do Deus dele, do Salvador dele, do Senhor da vida dele. Então, queridos, essa é uma das principais razões. E se nós nutrimos o desejo de se tornar um cristão melhor a cada dia, nós não podemos trilhar outro caminho. Só nos tornaremos cristãos melhores, cristãos alinhados com o plano de Deus, com a vontade de Deus, trilhando o caminho estreito. Não existe outro meio pelo qual nós possamos melhorar, nos aperfeiçoar. E se você de repente pensa assim: puxa vida, pastor, mas eu não gosto de andar sozinho. Nós estamos aqui nos candidatando a ser companhia de vocês nesse caminho estreito. Nós não queremos que ninguém caminhe pelo caminho estreito sozinho. Então isso já é uma verdade. Você não vai trilhar o caminho estreito sozinho. Isso é um conforto para cada um de nós. É verdade que se você trilhar o caminho largo, lá vai haver mais companhias. Mas no caminho estreito vai haver melhor companhia. Você prefere mais ou melhor? Eu prefiro melhor companhia. A Bíblia nos fala, com outras palavras, que é melhor ter pouca companhia do que más companhias. Então, no caminho estreito, você talvez tenha menos companhias, mas companhias verdadeiras, companhias de pessoas, de homens e mulheres, que também estão junto com vocês, fazendo as melhores escolhas das suas vidas. O caminho estreito também é o caminho da libertação. E muitas vezes a gente fala em libertação, o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é: eu não estou possesso de demônios, então eu não preciso de libertação. Mas nós precisamos nos libertar de várias coisas, da nossa própria vontade. Vocês já pensaram sobre isso? Nós precisamos nos libertar da nossa própria vontade.
muitas vezes dos pensamentos e sentimentos que permeiam a nossa vida. Nós precisamos nos libertar das sugestões do inimigo. Há tantas coisas pelas quais nós precisamos nos libertar, queridos. Eu sempre falo sobre isso em relação à libertação. A libertação, ela é progressiva. No dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos libertos de uma série de coisas. Mas, se nós pararmos exatamente naquele dia, nós não fomos totalmente libertos. Queridos, eu sou pastor há 10 anos, sou convertido há 20 anos, um pouco mais já, mas eu estou em processo de libertação. Deus está me libertando de pensamentos equivocados, de ideias, que são muito mais humanas do que celestiais. Então eu estou em processo de libertação. Não se ofenda, mas você também está em processo de libertação. A obra está em processo. Amém? Nós, em alguns momentos, usamos um crachá, É simbólico, porque isso não depende do crachá, especialmente nos momentos de curso de casais, Vlad, que o Vlad também já passou por esse momento, que nesse crachá fala assim: estamos em obras. Então, mesmo que você não esteja com esse crachá, considere esse pensamento: você está em obras. Deus está realizando obras na tua vida, e isso tende a melhorar, tende a se aperfeiçoar, mas só se você estiver no caminho estreito. Amém? O caminho estreito exige de nós atenção contínua, não é verdade? Você já passou por um corredor bem apertadinho, de carro, quem dirige aí, aquelas ruas estreitas, tem carro estacionado do lado direito, tem carro estacionado do lado estreito, você fica tenso, para realmente não esbarrar, não bater, para que ninguém bata em você também. O caminho estreito exige de nós atenção contínua. O caminho estreito nos faz pensar no que levar, no que não levar, não é verdade? Se você soubesse que você vai viajar por uma rodovia bem estreitinha, e você tem 2 carros, um carro mais espaçoso e um carro mais compacto, com qual carro você iria? Por questões óbvias, de facilidade, de não ter um acidente, de não ter uma situação, de prejuízo, você escolheria talvez o carro mais compacto. Então o caminho estreito, ele deve nos fazer pensar sobre o que vale a pena levar para essa jornada, sobre o que necessariamente nós precisamos deixar para não sermos presos, para não sermos impedidos de trilhar esse caminho. Amém? Então, acredite, Deus vai continuar libertando eu e vocês, enquanto nós estivermos trilhando o caminho estreito. Se nós olhamos para João 8,32, um texto bastante conhecido, a palavra diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora quero fazer mais um paralelo entre os 2 caminhos. No caminho largo, você tem múltiplas possibilidades de aprender sobre todos os temas que esse mundo possa ensinar. Lá no caminho largo, sabe o que eles oferecem para nós? Eles querem nos ensinar sobre sexualidade, eles querem nos ensinar sobre caráter, eles querem nos ensinar sobre uma multidão de temas, e tem muito ensino sobre isso. Eu nem vou recomendar para você ir procurar sobre esses temas no Google lá, porque você vai ficar confuso, vai talvez deturpar o teu entendimento. Então, no caminho largo há muito ensinamento, mas só no caminho estreito há a verdade. Pastor, eu tenho vontade de aprender sobre tudo. Talvez essa vontade deva ser contida. Tem coisas que não vale a pena aprender sobre elas, porque vai, muitas vezes despertar algo no nosso coração que nos afasta de Deus. Então, queridos, se você quer aprender muito sobre tudo, quer ter todas as experiências possíveis que esse mundo possa dar para você, o caminho largo é a opção. Mas se você quer descobrir a verdade, ser liberto pela verdade, realmente ser fortalecido pela verdade, ser salvo pela verdade, só o caminho estreito pode nos dar essa possibilidade. Amém? Lá no caminho estreito há um ensino seleto, há um ensino restrito, que em outro lugar nós não vamos encontrar. Ainda sobre o caminho estreito é um caminho criado por Deus para que a gente desenvolva persistência, para que a gente desenvolva resistência, para que a gente desenvolva perseverança, hoje de manhã eu usei o meu exemplo. Eu nasci, fui criado no interior, na roça mesmo, e, queridos, desde os 6, 7 anos eu já trabalhava firme lá na roça, pegava no cabo da enxada,
E o que acontecia? Essa realidade, né, que eu posso comparar ao caminho estreito, onde você realmente precisa colocar a mão na massa, me fez criar resistência. As minhas mãos eram mãos grossas, mesmo que eu era uma criança, um adolescente, eu tinha as mãos grossas, calejadas. Então a minha mão, ela não se feria, né? Eu podia lá capinar, podia roçar o dia inteiro e a minha mão não se feria. Agora, com 40 anos, porque eu abandonei a prática, né, da agricultura, as minhas mãos afinaram. Se eu pegar meia hora uma enxada, o que acontece? Vai estourar bolha para todo lado. Eu estou falando isso para que você entenda que o caminho estreito, ele nos deixa mais realmente resistentes, mais fortes. Às vezes a gente está, né, trilhando o caminho largo, onde tudo é fácil, onde tudo é acessível, e de repente as tempestades da vida chegam e a gente se abala facilmente. Mas quem está acostumado com o caminho estreito, queridos, a vida pode dar pancada mais forte e a gente não se abala. Amém? Mais uma razão para você, né, trilhar esse caminho estreito. Deus vai forjando você. Deus vai forjando o teu caráter, vai forjando, né, a tua capacidade, vai realmente fazendo você ser mais resistente, mais persistente, a não abandonar as coisas no meio do caminho, a perseverar nelas. Veja o que diz em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Quer dizer, agora nós já não estamos tão vulneráveis, nós já temos uma resistência maior por estarmos trilhando esse caminho estreito. Agora, as tentações já não nos desviam o foco tão fácil. Nós conseguimos identificar as tentações do inimigo e dizemos, não, para aqui, né? Eu já escolhi um caminho a seguir, eu já, né, decidi para onde eu quero ir. Gálatas 5:16 também diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E eu vou dizer para vocês uma coisa, para não ser vítima do sistema, né, desse mundo, nós vamos precisar estar mais resistentes. Tem uma música do Thales Roberto que fala assim, todos os dias a tentação vem. Você já ouviu essa música? Não é desse ritmo, né? Eu sou péssimo para cantar, mas todos os dias o pecado vem, todos os dias as tentações vêm. É uma verdade, a Bíblia fala sobre isso. E se nós não estivermos, né, realmente preparados para essas tentações, para esse assédio do pecado, nós não vamos resistir. A tendência é que nos dias que estão por vir, isso se intensifique. E também nós precisamos criar resistência, caminhando pelo caminho estreito, para que no dia que isso chegar, nós possamos estar firmes e fortes no Senhor. Amém? O caminho estreito é o caminho daqueles que desejam andar em santidade. Um dos versículos que para mim, né, é muito poderoso, é indispensável que todo cristão conheça, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 13, no finalzinho do versículo, diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não sei se vocês identificam isso também, ou se é só eu, talvez eu seja um pouco mais crítico em relação, né, à fé cristã, mas o que eu tenho visto, né, tenho ouvido de pessoas que muitas vezes para mim foram referências na fé, né, hoje as redes sociais, né, elas nos permitem acessar muitas pessoas que representam o cristianismo nesse mundo, mas eu tenho visto, querido, muitos homens e mulheres de Deus que para mim já foram referência nesses dias, apresentando um caminho largo, ligando esse caminho largo com Jesus, de certa forma dizendo, é possível você agradar Jesus, mas sem trilhar o caminho estreito, sabe, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. E eu queria que vocês também fossem mais seletivos naquilo que ouvem das pessoas que estão falando em nome de Jesus. Sempre que vocês ouvirem algo muito fácil, por favor, né, peguem as suas Bíblias, confiram se lá está escrito isso, confiram se aquele raciocínio, se aquela interpretação, ela de fato, né, confere com os pensamentos de Deus. Muitas pessoas estão acreditando que é possível trilhar o caminho de Jesus e o caminho largo ao mesmo tempo. E nós vamos descobrir que, na verdade, Jesus não apenas usou o caminho largo, o caminho estreito, como Ele próprio é o caminho estreito. Então não vai dar para a gente trilhar como cristãos um caminho largo,
facilitado, onde tudo, né, vem de mão beijada. Deus nos fez conquistador, você sabia disso? Quando você vê, né, Deus atribuindo, né, tarefas a Adão e Eva, Ele está dizendo: olha, embora eu possa fazer todas as coisas, você tem uma responsabilidade nesse mundo. Ah, pastor, mas eu não estou lá na época de Adão e Eva. Você está aqui debaixo da graça e do poder de Deus, mas Deus também nos deu atribuições. Não vai ser tudo fácil, querido. Milagres acontecem, estão disponíveis para todos nós, mas tudo que você pode viver, né, debaixo da tua responsabilidade, das tuas atitudes, Deus não vai fazer milagre. Deus faz milagre onde as nossas possibilidades acabam. Você concorda comigo? Ah, Deus nos deu uma orientação, mas a gente fala assim: não, eu não vou seguir nessa orientação, eu vou sentar aqui, Senhor, e eu quero receber isso por meio de milagres. Nós vamos sentar e esperar pelo resto da nossa vida, porque, né, se Deus sabe que nós podemos aplicar uma realidade, tomar atitudes, Ele não vai operar milagres. E nós precisamos, de fato, entender que o caminho estreito é o caminho da santidade, e se a palavra está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor, não dá para escolher uma fé que, né, colabore com a vontade da nossa carne. Não dá para mim escolher, né, caminhar com Jesus de uma maneira que eu não precise negar a mim mesmo, porque a palavra nos diz que para seguir Jesus é necessário carregar a nossa cruz. Ou seja, negar as nossas próprias vontades. Então não dá para, né, relacionar caminho largo e Jesus, não dá para relacionar caminho largo e santidade. Ou nós escolhemos o caminho largo, ou nós escolhemos a santidade. No caminho largo, as pessoas se esforçam para fazerem a sua própria vontade. Aqui eu faço um parênteses, porque eu não sei se acontece com você, mas vira e mexe eu preciso negar a minha vontade, porque se eu deixar ela ir tomando as decisões, quando eu ver, eu estou longe de Jesus. O caminho largo é isso: faça o que você quer, quando você puder, do jeito que você acreditar ser o melhor. O caminho estreito não, o caminho estreito já apresenta um padrão. Ele fala: não tem outra maneira de ser cristão a não ser aplicando essas verdades, né? Então, quem está no caminho largo, e vale a pena a gente aplicar isso a nós mesmos, para ver se nós estamos bem alinhados com o caminho largo ou com o caminho estreito. Quem está no caminho largo se esforça sempre para fazer a nossa vontade. Imagine que hoje o Espírito Santo nos desse uma direção como igreja. O primeiro sentimento, talvez, que a maioria de nós iria ter é: puxa vida, mas eu já tenho um compromisso para hoje à noite, eu já tenho um compromisso para amanhã, para depois de amanhã, né? Então, automaticamente, o nosso ser vai procurar fazer a sua vontade. E isso é interessante, porque quem está trilhando o caminho estreito vai se esforçar para fazer a vontade do Senhor. Peguem isso, guardem no coração. Essa distinção é importante. Quem está trilhando o caminho largo se esforça para fazer a sua própria vontade. Luta contra si mesmo, luta contra o Espírito Santo, luta contra as outras pessoas. Mas quem está trilhando o caminho estreito, ele luta para fazer a vontade do Senhor. Amém? No caminho estreito, aliás, no caminho largo, nós lutamos contra os nãos do Senhor. No caminho estreito, nós nos protegemos com os nãos do Senhor. Os nãos do Senhor são proteção para nós, são segurança. Mas quando a gente está no caminho largo, parece que, né, os nãos do Senhor vêm nos afrontar, né, nos fazem mal em vez de nos fazer bem. O caminho estreito também é um caminho de adequação. Pense nos anos de conversão que cada um de nós tem. Pense em quanto você já se adequou, quanto você já mudou. Porque se de repente nós, né, conhecemos Jesus há um ano atrás, há um mês atrás, se a nossa realidade fosse essa, se há um mês atrás nós tivéssemos conhecido Jesus, nós já poderíamos notar algumas diferenças. Por quê? Porque o caminho estreito, ele nos oferece, ele nos chama, ele nos desafia a se adequar ao Evangelho. Mas se de repente eu estou convertido há 20 anos, como dei o exemplo, mas não mudei nada na minha vida, não me adequei nada ao Evangelho, isso quer dizer que eu apenas me converti por palavras e não por atitudes. Porque o caminho estreito vai exigir a adequação. Ele foi criado para nos ajudar a mudar de natureza. No caminho estreito, Deus nos oferece treinamento contínuo.
No caminho estreito, Deus está dizendo, olha, abandone isso, pratique isso. É um caminho de adequação, um caminho de abandono de estilo de vida e de assumir um novo estilo de vida, né? No caminho largo, as pessoas lutam para permanecer iguais. No caminho estreito, nós lutamos para não permanecer as mesmas pessoas. Amém, queridos? Vocês estão vendo que, né, há um limiar, há um limite, há uma separação bastante evidente entre os dois caminhos, mas na prática, muitas vezes, isso passa despercebido. No caminho largo, nós vamos viver ciclos. Isso é muito interessante. Se de repente você tem vivido ciclos, tem de repente um momento bom da tua vida, de repente, né, você volta a viver uma situação que você já viveu antes, né, de ascensão e depois queda, ascensão e depois queda. O caminho largo nos oferece isso. Não há uma mudança permanente de vida, mas no caminho estreito, sim. Há uma evolução, não aquela evolução que a ciência fala, que o homem veio do macaco, uma evolução no sentido de acréscimo, constância. Nós sempre vamos viver em vitória. A Bíblia fala, né, que, né, o homem de Deus, a mulher de Deus deve ser como o dia, né, que vai se aperfeiçoando até se tornar um dia perfeito. Nós fomos chamados a andar pelo caminho estreito para que nós possamos nos aperfeiçoar momento após momento, nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. Eu quero dizer para você, querido, se de repente você está vivendo em ciclos de vitória depois derrotas, de vitórias depois derrotas, talvez nós precisamos nos adequar mais ao caminho estreito. No caminho largo, não há novidade de vida, enquanto o caminho estreito já é uma novidade de vida. Quando nós lemos 2 Coríntios 5,17, a palavra diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está no caminho estreito, ela já é nova criação. E às vezes a gente está esperando uma mudança, mas a gente está lá no caminho largo, esperando que tudo aconteça de uma maneira, né, que a gente não participe. Ainda no versículo 17 diz assim: as coisas antigas já passaram, os ciclos já passaram e surgiram coisas novas. Amém? O caminho estreito é um caminho de profundidade também. Eu queria que você pensasse, se hoje Deus nos desse uma tarefa para identificar, né, imagine que hoje aqui estivesse desfilando, né, uma multidão de cristãos e Deus falasse: olha, senta aqui e identifica para mim quem que é o que está caminhando pelo caminho largo e quem que é que está caminhando pelo caminho estreito. Qual critério nós iríamos usar? Como que você faria essa avaliação? Eu tenho algumas sugestões, né? O homem de Deus que está caminhando pelo caminho estreito, ele é um homem profundo em Deus. Ele sempre está buscando conhecer mais a Deus, ele sempre está, né, realmente desejando se desvencilhar de toda a doutrina, de todo o ensino que não procede de Deus. Eu não diria que um homem de Deus profundo e que anda pelo caminho estreito é desconfiado, mas é algo próximo disso. Sabe, a palavra diz que o correto seria, quando nós ouvíssemos uma pregação, nós fôssemos e examinássemos a palavra para conferir se aquilo está certo. Então, embora a palavra desconfiado não seja mais adequada, mas uma das coisas que eu ouso dizer que é importante é que às vezes a gente tenha uma certa desconfiança em relação ao que a gente ouve, em relação ao Evangelho, porque tem pessoas de todo tipo falando de Jesus. Se você for hoje no centro espírita, vão falar de Jesus para você. Só que não é o mesmo Jesus. A ortografia da escrita talvez seja, as letras do nome sejam, mas desde dos tempos antigos já haviam muitos Jesus. Nós ouvimos, eu pelo menos não conheço outro Jesus, então nós ouvimos apenas de um Jesus, mas dependendo do Jesus que eu ouço, da boca da pessoa que sai esse Jesus, talvez estejam falando de pessoas diferentes. Então nós precisamos de um certo nível de desconfiança e sempre buscar se aprofundar no ensino da palavra. Os cristãos, se é possível, né, vamos fazer esse paralelo, se é possível ser cristão e caminhar por um caminho largo, eles vão ser os cristãos rasos, que estão presos a doutrinas, que estão presos a sistemas religiosos,
que estão presos a uma placa denominacional, que estão presos, né, a coisas que eles gostam de ouvir. Então, queridos, o caminho estreito vai nos fazer ser mais profundo em Deus. Se vocês querem ser mais profundos em Deus, viver coisas maiores em Deus, realizar coisas maiores em Deus, o caminho estreito é o caminho que nós devemos escolher. No caminho largo, quem está no caminho largo, muitas vezes olha para os princípios de Cristo como uma verdade sufocante. Queridos, eu já preguei, né, muitas mensagens nesses 20 anos, né, de conversão, e eu já vi pessoas saindo indignadas. Talvez aquele dia eu errei na palavra, né? Mas não é possível que eu sempre errei, porque muitas vezes as pessoas ouvem uma palavra como essa, por exemplo, que é um pouco confrontante, e elas se sentem sufocadas, porque elas estão acostumadas a viver, né, num nível de relacionamento mais superficial. Então, no caminho largo, os princípios de Cristo, eles muitas vezes são sufocantes. As pessoas, elas estão gritando lá no caminho largo: eu quero ser livre. Mas ela quer ser livre mesmo, livre até de Jesus. Quando Jesus incomodar um pouco ela, elas vão dizer: olha, Jesus, eu quero ser livre até do Senhor. Quem está no caminho estreito já é livre, porque Cristo já nos libertou. Então, quando você vê alguém dizendo: olha, eu estou querendo ser livre, né? Não quero ficar preso a essa denominação, não quero estar preso a esses mandamentos, eu não quero estar preso a esses ensinamentos, você descobriu um cristão que está caminhando pelo caminho largo. Agora, quando nós, né, somos exortados pela palavra, e você vê alguém lá rendido, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver tudo que o Senhor tem. Aí você vai descobrir alguém que está vivendo um evangelho profundo no caminho estreito, né? Então, no caminho largo, as pessoas vão muitas vezes se sufocar com os princípios, com os valores, vão se sentir aprisionadas, vão gritar por liberdade. No caminho estreito nós já vamos estar celebrando a liberdade, porque em Cristo nós já somos livres. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, se você está caminhando pelo caminho estreito, você não precisa gritar por liberdade, porque você já foi liberto no Senhor, amém? O caminho estreito é o caminho onde a nossa fé é forjada, aonde nós vamos desenvolver uma fé, né, mais intensa. O caminho largo está sempre gritando por provas, não é verdade? Você conhece um apóstolo que a Bíblia chama ele som. Quem aí conhece o Tomé? Será que Tomé andou por um período da vida dele pelo caminho largo? Eu acho que sim, queridos, porque ele não foi cristão o tempo todo. E talvez ele oscilou a alguns momentos pelo caminho estreito, às vezes pelo caminho largo, às vezes pelo caminho estreito, às vezes pelo caminho largo. Mas uma evidência de que alguém está caminhando pelo caminho largo, ele diz: olha, eu quero ver para crer. Ah, o Senhor faz milagres. Pois então eu vou crer que Deus faz milagres quando Ele fizer um milagre. Deus transforma vidas, Deus liberta alguém que estava preso nas drogas, né? Deus cura alguém que estava, né, enfermo do câncer. Ah, então eu vou crer, mas quando eu ver, né? Esse é um caminho largo dentro do contexto cristão. Porque enquanto no caminho largo as pessoas dizem: eu quero ver para crer, no caminho estreito a gente mostra para os nossos olhos, não para depois crer, porque nós já cremos, amém? Esses são paralelos, né? O caminho largo exige provas, o caminho estreito dá provas. Enquanto que as experiências do caminho estreito dão provas aos olhos, né? 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ainda em 1 Coríntios 2,9, a palavra diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, queridos. Mas sabe que isso aqui vai ser apenas uma história para muitas pessoas? Porque se elas dependerem de ver para crer, elas não vão saber
o quanto é poderoso o nosso Deus. Amém? Esse é o versículo para o cristão que está andando no caminho estreito. Você não precisa ver agora, porque o Senhor fará algo maior do que os olhos podem contemplar, algo maior do que a nossa mente pode promover, algo maior do que o nosso coração possa sentir. Isso é o que está reservado para aqueles que estão trilhando o caminho estreito. Amém, queridos? Eu queria desafiar você a, já ficando de pé, nós estamos praticamente encerrando essa mensagem. Eu queria dar ainda mais uma evidência de que o caminho estreito é o caminho que nós devemos escolher, porque o caminho estreito, ele é uma peneira de valores. Enquanto lá no caminho largo, as pessoas estão dizendo tudo pode. Você já viveu com alguém que falava, não dá nada, não dá nada. No caminho largo, essa é uma declaração contínua, não dá nada. Dá para fazer tudo. Uma frase que resume o caminho largo: nada é errado se te faz feliz. Já ouviram essa frase? Isso aí é caminho largo. Tome nota disso. Uma frase para resumir o caminho estreito. Você já deve ter ouvido. Se não ouviu, vai fazer falta em algum momento. As mães e pais, especialmente mães e pais responsáveis, que são tementes a Deus, elas usam muito essa frase. Às vezes lá o filho está dizendo assim, pai, mas todo mundo vai fazer tal coisa, todo mundo vai para tal lugar, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo, todo mundo pensa dessa maneira. E aí o pai e a mãe de Deus, eu posso dizer que o pai e a mãe de Deus diz, olha, você não é todo mundo. Enquanto no caminho largo a frase usada é, nada é errado se te faz feliz, no caminho estreito nós somos lembrados que nós não somos todo mundo. Enquanto a multidão vai para uma direção, e normalmente a multidão caminha pelo caminho largo, o homem de Deus, a mulher de Deus, que escolhe o caminho estreito, vai para outra direção. Diga para você mesmo, eu não sou dos pregadores que ficam falando para você repetir, mas dá para você repetir nessa noite, eu não sou todo mundo. Diga comigo, eu não sou todo mundo. Fale isso para você, às vezes a tua carne vai estar lá dizendo, mas todo mundo está fazendo. Você precisa lembrar você mesmo, lembrar a tua própria alma, você não é todo mundo. O caminho largo não é para todo mundo. O caminho estreito não é para todo mundo. 1 Coríntios 10, 23 diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Tessalonicenses 5, 21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Bom para quem? Para a nossa carne? Não. Bom para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Jesus. Afastem-se de toda forma do mal. Amém, queridos? O caminho estreito, ele é uma peneira. Nós entramos no caminho estreito com um monte de pensamentos, com um monte de ideias, com um monte de estilos de vida diferentes. Mas na medida que a gente vai trilhando esse caminho, alguns pensamentos, alguns valores, alguns princípios vão ficando para trás. Porque a gente não é todo mundo. Amém? E não queira ser todo mundo, queridos. Não queira ser todo mundo. O caminho estreito é o caminho da essência, é o caminho do essencial. O caminho estreito é o caminho do desapego. Quem caminha por esse caminho não quer se distrair com nada, ele sabe que tem algo muito importante que pode ser perdido. Quem caminha pelo caminho estreito, na verdade já tem tudo o que precisa. Jesus, amém? Se nós observarmos Mateus capítulo 10, versículo 7 em diante, nós vamos ver Jesus enviando os seus discípulos e, como nós sabemos, os discípulos de Jesus trilharam um caminho estreito. E ele faz algumas recomendações para esses discípulos. Ele diz, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça também deem. E aí no versículo 9 ele começa a dizer, agora preste atenção, seja um cristão que trilha o caminho estreito, só leve o essencial. Ele fala assim, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão,
pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ah, pastor, mas então, para caminhar pelo caminho estreito, nós temos que fazer um voto de pobreza, um voto de miséria? Não, queridos. A questão é que nós devemos nos preocupar com a essência. Quem é a essência? Jesus. A questão é que nós devemos nos ocupar com o essencial, que é o reino. As demais coisas nos serão acrescentadas, como Mateus 6,33 nos diz. Ah, que legal! Se você está no caminho estreito, nada vai ser mais importante que Jesus. Se você está no caminho estreito, nada vai ser mais importante que o reino. Sabe, a riqueza, a prosperidade, vai vir, mas é bônus. A vida boa, a saúde plena, vai vir, mas é bônus. Os relacionamentos, as pessoas, né, que você ama tanto estar junto, vai ter, mas é bônus. As grandes conquistas, as grandes vitórias vão vir, mas são bônus. O essencial sempre vai ser Jesus e o reino dele, quando nós estamos trilhando o caminho estreito. Você pode fechar os teus olhos nesse momento? Pense comigo, queridos, nesses pequenos trechos das Escrituras que nós vamos ler agora, com os olhos fechados. Quero lembrar o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quantos deuses? Um só. Quantos mediadores entre Deus e os homens? Um só. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, queridos, juntando 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 com João 14, versículo 6, nós vamos entender que há um só Deus, há um só mediador e há um só caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós mencionamos que só o caminho estreito vai nos levar para o céu. E ao mesmo tempo, Jesus diz: eu sou o único mediador que leva vocês a Deus. Então eu posso concluir, você pode concluir sem medo de errar, que o caminho estreito tem um nome. Jesus não apenas trilhou o caminho estreito, como Ele próprio é esse caminho estreito. Eu queria desafiar você nessa noite a render a sua vontade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções ao que o caminho estreito, ao que o Senhor Jesus tem nos chamado a viver. Eu queria que você fizesse uma oração pessoal, embora você já tenha entregado sua vida para Jesus, mas reafirmando a tua decisão, a tua convicção de que de fato o caminho largo não vai nos levar aonde nós queremos chegar. Papai, nessa noite nós oramos ao Senhor por uma mudança de mente, Senhor, por uma mudança de comportamento, papai. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos liberte, Senhor, da necessidade de andar com a multidão. Nessa noite nós oramos para que o Senhor nos lembre que nós não somos todo mundo. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos desafie a andar num caminho mais profundo, sair da superficialidade, da religiosidade, sair da margem, Senhor, das coisas. Não nos deixa, Senhor, andar no limite do perigo. Não nos deixa andar nos lugares de risco. Muitas vezes, Senhor, nós queremos conciliar um caminho largo e Jesus. Nós queremos conciliar o caminho largo e a igreja. Nós queremos conciliar o caminho largo e o ministério, o chamado, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite nos ajuda a viver uma verdadeira libertação. Nos mostra a verdade, Senhor. Nós não queremos nos encher de conhecimento apenas, nós queremos o conhecimento da verdade. Oramos, papai, em nome de Jesus, por dias em que nós vamos lutar contra a nossa vontade para fazer a tua, e não lutar contra a tua vontade para fazer a nossa. No nome de Jesus, nos ajuda a entender que enquanto lá no caminho largo os nãos do Senhor oprimem essas pessoas, no caminho estreito o não do Senhor nos protege. Obrigado, papai,
pelo esclarecimento da Tua palavra. Oramos, Senhor Jesus, para que, Pai, nós possamos retornar para as nossas casas convictos que estamos trilhando um caminho verdadeiro. Nós não queremos mensagens motivacionais quanto precisamos da Tua palavra. Nós não queremos estar animados, mas no caminho errado. O que adianta, Senhor? O que adianta estarmos sorrindo enquanto trilhamos um caminho de morte, um caminho de perdição? Pai, nós preferimos o contrário, que mesmo que crucificar a nossa carne nos traga algum tipo de sofrimento, Pai, é preferível crucificar nossa carne para andar nesse caminho estreito que nos leva à eternidade. No nome de Jesus, não nos deixa acreditar que é caro demais. Não nos deixa, Senhor, olhar para os lados, para o meio desse caminho. Nos atrai ao final desse caminho. Lá está o que mais podemos desejar, a eternidade ao Teu lado. Eu oro para que nessa noite, Senhor, a salvação possa brilhar diante de nós. Eu oro para que nessa noite, Senhor, nada mais seja tão importante quanto as Tuas promessas. Pai, nós sabemos que há muitas coisas que distinguem um caminho largo de um caminho estreito, e uma delas, Senhor, é a disposição de servir. Nós encontramos homens e mulheres que decidiram trilhar o caminho estreito, se doando pelo Teu reino, trabalhando continuamente, se desgastando, como a Tua palavra diz, em amor, em favor do nome de Jesus. Queridos, sabe o que eu quero dizer para você? Não fuja do chamado, não fuja da obra, não fuja do serviço do reino, porque isso são atitudes de pessoas que estão tentando trilhar um caminho largo. Se você encontrar uma pessoa que está em todo momento disposta a servir as pessoas e a Deus, você está diante de alguém que descobriu o caminho estreito. Sabe, sempre que a nossa carne sugerir, você está cansado, fique em casa. Você tem um compromisso amanhã, fique em casa. Não vá para a igreja, não vá para a oração, não vá para a leitura da palavra. Não jejue, não jejue. Jejuar não é saudável. Você está diante de sugestões típicas do caminho largo. O caminho estreito nos chama para o sacrifício, nos chama a pagar um preço que a maioria não paga. Mas mesmo assim, escolha esse caminho estreito. Queridos, nós muitas vezes falamos que o salário do cristão talvez não é algo tão atraente, mas a aposentadoria do cristão, que é na verdade o final da nossa jornada terrena, essa é incomparável, melhor do que tudo que esse mundo pode nos dar. Então o que você ganha no caminho talvez não seja tanto quanto você deseja, mas o que você ganha no final do caminho vai valer a pena diante de qualquer comparação que você fizer. Então mantenha os teus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha os teus olhos fixos na linha de chegada, onde o Pai está sorridente, com os braços abertos a nos aguardar. Mantenha os teus olhos fixos não nas dificuldades, mas na celebração do Senhor em relação às nossas atitudes. Obrigado, Espírito Santo, por renovar a nossa fé, por nos fortalecer, por nos fazer criar resistência. Senhor, eu peço que o Senhor faça em cada um dos meus irmãos homens e mulheres fortes, cascas grossas, que realmente não se submeterão à tentação do pecado, não se submeterão aos assédios de Satanás, mas estarão sempre posicionados a resistir ao inimigo e fazê-lo fugir de nós, no nome de Jesus. Pai, nós não temos em nenhum momento, Pai, que fazer concessões. Não concorde com o inimigo, querido, nem quando ele se passa pela ovelha, nem quando ele se passa pelo bonzinho, porque ele virá muitas vezes na tua vida se passando pelo bonzinho, te trazendo conselhos, sugestões, dizendo: não, porque trilhar esse caminho difícil é um caminho mais fácil.
ouça o conselho do Senhor. Há prazer, há alegria, há celebração, há mais vantagens no caminho estreito do que qualquer caminho largo. Em nome de Jesus, eu queria convidar você a fazer a tua oração ao Senhor, a falar com Deus nesse momento enquanto nós o adoramos.